nada melhor que estar na presença do Senhor, não é? Tivemos um bom momento em que, através do louvor, não é? Chega essa paz e esse descanso ao nosso coração. E eu, pronto, para entrar no pensamento, no tempo em que vamos estar aqui, como dizia desde um princípio, pensava neste versículo que vem em Deuteronômio 32:4, estes últimos tempos, e porque tem muito conteúdo, não é? E está numa altura, Moisés, no seu último cântico, perto da sua partida, mas diz aqui umas palavras que, se me quiserem acompanhar, para entrarmos no tema, que vem em Deuteronômio 32:4. Se escuta, não? Está-se a escutar? Sim? Ok. Creio que é de edificante, não é? É de edificação para os nossos corações, para as nossas vidas, como cristão, quando nos diz, em Deuteronômio 32:4, diz que Ele é a rocha cuja obra é perfeita e todos os seus caminhos são justos. Deus é a verdade e não há nele injustiça. Ele é justo e é reto, não é? É um versículo que é bastante, como dizia, bastante bonito, mas também nos alerta, não é? E Moisés aqui o que estava a alertar neste tempo ao povo, e assim é um alerta que chega ao meu coração, em primeiro lugar, porque sou eu que aqui estou, agora neste momento, e é sempre é um privilégio e é uma responsabilidade, mas ao ler estes versículos, como que me ajudava e como que eu creio que ajuda, não é? O cristão, a pessoa, a afirmar, não é? Se assim se pode dizer, o compromisso, não esquecer, não é? Como alguém orava também, agora neste momento que tivemos, onde Deus nos sacou, sabemos quem éramos, não é? Sabemos que Deus nos sacou do sítio de onde estávamos, de costas voltadas ao Senhor, e que hoje temos vida, assim se orava, é graças a Ele, não é? É graças ao Senhor, é graças a Deus. Por as nossas forças, cada um olhando para o seu coração, sabe, não é? Sabe até onde as nossas forças chegam, ou chegaram e chegam, não é? E se não é o Senhor, pois é um fracasso, não é? Tocou-se muitos louvores que nos transmite essa mesma confiança, não é? Transmite essa mesma confiança. E aqui, neste tempo, quando Moisés deixou neste capítulo, este cântico, que era um cântico, por algum motivo foi, não é? Por algum motivo foi, porque ele conhecia o povo, assim como o Senhor nos conhece a nós, conhece o coração do homem, conhece o coração do ser humano, Ele também nos conhece, e aqui neste tempo ele alertava, não é? Alertava no capítulo todo, não vamos estar a ler, mas baseava-me neste versículo para desenvolver este pensamento assim que tenho, quero deixar hoje, não é? Para nos mantermos fiéis, porque Deus cumpre as suas promessas, não é? O povo de Israel, e aqui está a falar, ao povo de Deus, não é? E como nos fala a todos nós. Sim, que hoje estamos aqui no encontro, e agradecidos por isso, mas no nosso dia-a-dia, o Senhor nos alerta muitas das vezes a manter-nos fiéis, saber que Ele foi quem nos deu a vida, saber que Ele é que nos dá tudo, aquilo que temos, não é? Se hoje podemos ter vida, como disse, é graças a Ele, não é? Nunca nos deixou faltar com nada. Passamos dificuldades, o povo passou dificuldades, é verdade, mas o Senhor nunca os abandonou. E Moisés, neste capítulo, neste cântico, lhe está a recordar isso mesmo a eles, porque a tendência, e sabemos qual é a nossa tendência, não é? A tendência do coração é precisamente essa, não é? A tendência, se nos descuidarmos, não é? Com a sua palavra, com a nossa comunhão com o Senhor, com a nossa relação com o Senhor, a nossa tendência é essa mesma, hoje está tudo bem, mas nos esquecemos de onde viemos, de onde saímos, não é? E aqui
dentro deste cântico, Moisés alertava isso mesmo, não é? Alertava isto mesmo. Há aqui um versículo mais em baixo, no versículo 18, diz que abandonaste a rocha que te gerou e te esqueceste de Deus que te formou, não é? Porquê? Porque dentro deste contexto, dentro desta situação, havia outros deuses estranhos, não é? Que diz mais à frente, não vamos estar a ler, mas diz mais à frente. Mas onde eu quero ir é a confiança que Ele é a nossa rocha, Ele é o nosso sustento, Ele é a nossa firmeza. E o versículo diz muito, mas eu queria me basear mais no que é a rocha, não é? E sabemos, e ouvimos muitas vezes o que é a rocha, não é? Se pensarmos para nós, e aqui Moisés dizia ao povo também, e Deus nunca nos deixou desamparados, não é? E se pensarmos para nós, e aqui no versículo 10 e 11 também nos diz, neste mesmo capítulo, diz que achou numa terra deserta, numa terra árida e de ventos uivantes, rodeou-os, instruiu-os e guardou-os, como a menina dos seus olhos, como a águia, desperta a sua ninhada, paira sobre os seus filhotes e, estendendo as suas asas, toma-os e leva-os sobre as asas. Não é? Aqui vemos como Deus nos guarda, como Deus nos guia, como Deus nos protege, quando Deus nos anima, quando estamos desanimados, porque vem desânimos ou não? Vem ou não? Vem desânimos, vem dificuldades, vem provas, vem tudo isso, não é? Vem tudo isso. Não que acreditamos no Senhor, o Senhor é bom e pronto, e já não acontece nada. Não é isso, não é? Graças a Deus que temos um Senhor que nos ajuda nesses momentos, não é? E também nos corrige, também fala, porque ama, não é? Porque ama o seu povo, o Senhor, e sabemos, não é? E a Bíblia está repleta de versículos que nos explica isso mesmo, não é? Que o Senhor corrige aqueles que ama, não é? Mas acima de tudo, não é? Que é quem nos guia, não é? Foi quem guiou o povo, foi quem tirou o povo da escravidão, de onde estavam, não é? E aqui chega a esta altura e Moisés, como eu já disse, estava perto da sua partida e fazia recordar ao povo, assim como eu me quero recordar de onde o Senhor me tirou. E quem é a minha rocha? Onde é que eu estou firmado? Onde é que eu cavei? Onde é que eu pus os meus fundamentos, os meus alicerces, não é? Onde é que eu pus? Não me quero esquecer, porque Ele também nos adverte, como já lemos no versículo 18, que abandonaste a rocha que te gerou. Não vamos abandonar. Também cantávamos um louvor que dizia não declina a nossa fé. Não declina a nossa fé. Também cantávamos esse louvor. Não declina a nossa fé. Não declina a nossa fé. E aqui há um salmo que podemos ler, o Salmo 18. É um salmo também que fala sobre os versículos que vamos ler. Os que eu tenho aqui a pontos são versículos que falam sobre a rocha, não é? Sobre a rocha, sobre a firmeza. Mas não nos podemos esquecer, eu não me quero esquecer de onde é que o Senhor me tirou, de onde é que o Senhor me sacou. A vida que tenho hoje, não é? A vida que tenho hoje. Aqui no Salmo 18, no versículo 1 e 2, fala-nos de uma proteção de Deus. Não é? Proteção de Deus ao seu povo, diz que é muito grande. É muito grande. Faz maravilhas tão boas na nossa vida que, não é? A cada momento nos vai dando algo melhor, não é? Vai-nos dando algo melhor. E aqui nos 2 primeiros versículos este salmo diz: eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem me refugio. Então, quem é? Quem é? A pergunta, não é? Quem é o nosso rochedo? Quem é a nossa fortaleza? Quem é o nosso libertador? Não é? É o nosso Pai. É o nosso Pai. É o nosso Pai. Aqui fala-nos no rochedo. Algo que sabemos que é forte, não é? Uma rocha, um rochedo, uma pedra grande, não é? Que é forte. Para mexê-la, não somos capazes, não é? Não somos capazes. Onde não se pode mexer, fala-nos desse rochedo, que é onde nos direciona, é onde temos que edificar, não é? Onde temos que edificar. Diz que é uma fortaleza.
Uma fortaleza. O que é uma fortaleza? Pensava nestes dias e nos meus apontes, durante estes dias, o que é uma fortaleza? É algo, não é? Quando vimos aqueles filmes, é algo que alguém está seguro, não é? Está protegido, não é? Está de alguma maneira dentro dessa fortaleza, tem umas muralhas, tem o que seja, mas que está protegido, não é? Está protegido. E ele é tudo isso, não é? Um escudo, não é? Um escudo. E eu lia e de alguma maneira chegava ao meu coração, não é? Um escudo, pensando no que é um escudo, para nos defendermos, não é? Para nos defendermos. Mas eu pensava numa coisa, um escudo é algo que está entre mim, ou é que está entre nós e o nosso inimigo, não é? É que está no meio, é o que nos pode proteger. Um escudo nos está a proteger do nosso inimigo, dessas setas, desses ataques, porque está entre nós e o inimigo. E sabemos quem é o nosso inimigo, não é? Fica-nos assim, não é? Fica-nos à nossa frente para nos proteger. Faz uma separação. Não é? A força da salvação, não é? Em quem temos salvação. Em quem temos salvação. Quem é que nos salvou? Aqueles que queremos, aqueles que acreditamos. Quem nos salvou? Ou quem nos está a salvar? Ou quem está a salvar algum coração hoje mesmo, que ainda não conhece ao Senhor? Quem é? Não é? Quem é? Quem é que nos está a salvar? Diz que é um símbolo, não é? É algo que é de poder, que é algo que é ativo, não é? Nas nossas vidas. Que nos ajuda a transformar, que nos ajuda a ser libertos, nos ajuda a ser libertos. Não é? E um refúgio, não é? Em quem me refúgio? Não é? Em quem me refúgio? Em mim? Não é? Também cantávamos. Não quero mais de mim, não é? Dizia uma frase. Não é em mim. É um lugar, o refúgio é um lugar de proteção. É um lugar privilegiado que temos, que o Senhor consente e que temos, não é? E que podemos, de alguma forma, perceber quem é o inimigo, quem nos ataca. Quem nos ataca. Sabemos que o nosso inimigo não é contra carne nem sangue, não é? São outras forças espirituais que não as tocamos muitas das vezes, que não as vemos, não é? Que não estão, mas que elas existem, que é uma realidade, não é? E é tudo. Este versículo, este salmo, estes 2 versículos nos anima, não é? Nos anima a estar firmes, como líamos. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita. Não é? É algo que não mexe. Se chegarmos aí, se chegarmos à rocha, Ele vai nos manter, não é? Vai nos manter. Vamos aqui ler outro versículo que vem em Isaías 26. Isaías 26, no versículo, entre o versículo 1 e o versículo 4. Porque Deus revelava, não é? E Moisés falava sobre isso mesmo, naquele capítulo, no capítulo 32 de Deuteronômio, falava isso mesmo. Ele estava a revelar o que é que estava pela frente. Estava a revelar o que é que estava pelo um futuro, não é? E hoje se construirmos, se a nossa casa está construída, firme na rocha, o dia da manhã, que é o futuro, o dia da manhã vai-se manter de pé, não é? E Deus revela-nos esse futuro. Deus revela-nos o que temos que fazer para estar firmes hoje e amanhã. Hoje e amanhã. Não é? Aqui em Isaías 26, no versículo 1, traz-nos uma confiança, não é? Traz-nos uma confiança, diz-nos assim: naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Uma forte cidade temos, a que Deus pôs a salvação por muros e antemuros. Abri as portas para que entre nelas a nação justa que observa a verdade, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti,
confiai no Senhor perpetuamente, pois o Senhor Deus é uma rocha eterna, ou seja, é uma rocha para sempre. Se fazemos, não é? Nos diz aqui, nos revela o dia da manhã, se o fazemos hoje, nos dá, não é? Nos dá o caminho, não é? Nos dá o caminho, nos indica qual é o caminho que temos que seguir, da forma que temos que estar, não é? E neste versículo, no versículo 4, diz: confiai no Senhor perpetuamente, pois o Senhor Deus é uma rocha eterna, não é? É essa rocha que líamos desde o princípio, e é essa rocha onde a nossa vida, onde o nosso coração, onde tudo em nós tem que estar bem assente, bem firmado. É nessa rocha, em Deus Pai mesmo, em Cristo mesmo, não é? Em Cristo mesmo. É uma confiança que não é hoje construirmos nessa rocha e amanhã essa rocha cai e nós caímos. Não, não é. É uma rocha diferente. É a rocha que nos mantém firme. Até quando? Eternamente, perpetuamente. Ou seja, sempre, sempre. De uma forma mais resumida, para sempre. Para sempre. Mas também há esses avisos, não é? Há esses avisos, como líamos desde um princípio, em que Moisés deixava ao povo, não é? Para terem cuidado. Assim como diz a mim e como diz aos cristãos, não é? Como diz aos cristãos. Aqui, em Isaías 12, podemos ler, também tem um bocadinho mais atrás, também é outro cântico. São muito os versículos do Antigo Testamento, e agora já vamos passar ao Novo Testamento, que eu lia e que, pronto, creio que para transmitir, não é? De podermos estar firmes, tem a ver com estes cânticos de louvor, diz em Isaías, no capítulo 12. Porque há uma alegria, não é? Também cantávamos. Não fui eu que escolhi os louvores, é algo que eu tenho aqui, tinha no coração, e é algo que os louvores, eu estava sentado e estava a escutar os louvores, e tiraste a minha tristeza, me deste alegria. Cantávamos assim ou não? Cantávamos. Não é? Sacaste-me da morte. Não é? E eu tinha aqui os apontes, e na verdade estava ali sentado e me enchia o coração, porque se estou eu ali, se calhar posso escolher o louvor, mas não fiz parte. Não fiz parte. Foi algo que, e na verdade me sentia com essa paz e essa alegria, não é? E este cântico traz, não é? Traz essa alegria. Diz que naquele dia dirás: graças te dou, ó Senhor, ainda te irás contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolaste. Certamente Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei. O Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Não é? Ou seja, confiança em quem confiamos, em quem depositamos, em quem construímos, não é? Em quem construi, em quem construímos, não é? O edifício, onde construímos a nossa casa, onde está edificado o nosso coração. Não é? Diz que com alegria vós tirareis das águas da fonte da salvação. Direis naquele dia: dai graças ao Senhor e invocai o seu nome. Tornai manifestos os seus feitos entre os povos e contai quando excelso é o seu nome. Cantai ao Senhor, pois Ele fez coisas grandiosas. Saiba-se isso em toda a terra. Exulta e canta de alegria, ó habitantes de Sião, pois grande é o Santo de Israel no meio de ti. Ou seja, essa alegria que um dia recebemos, essa alegria que temos que transmitir. Esse cântico que um dia recebemos, esse cântico que temos que transmitir. Não é? Porquê? Porque a nossa casa, o cristão, tem a casa firmada na rocha. Sabe de onde é que vem o seu socorro, sabe de onde é que vem a sua salvação, sabe de onde é que vem a sua confiança. Não é? Sabe de onde é que vem a sua confiança, sabe de onde é que vem a sua alegria. Não é? Sua alegria. A alegria no coração não é andar todo dia a rir-se, não é? Há pessoas que são alegres, prontos, não é? Não vamos tirar isso, não é? Eu sou uma pessoa, sempre me dizem, quando partilho, conta-te algo para ver se é que não está em mim, não é? Não está em mim. E te esforças, mas és aquela pessoa mais séria, mas dentro do coração sabemos que há essa alegria, não é? Sabemos que há essa alegria.
Sabemos que há essa alegria, mas foi o Senhor que pôs. Foi o Senhor que pôs, porque sabemos, eu sei, não é? Por testemunho posso dizê-lo, eu sei a alegria que tinha antes. Eu sei a tristeza que tinha antes, não é? Que hoje em dia te sentes triste por um motivo, por outro, desilusões, isto, aquilo, mas sabes onde vais buscar esse socorro. Sabes qual é a salvação. Sabes de onde é que vem. Como se consegue ultrapassar todas essas coisas, não é? Sabemos de quem é, não é? Vamos aqui a João 14, um versículo que escutamos muitas vezes, mas eu também queria ler, praticamente que sabemos de cor, não é? Mas podemos ler. Eu digo isto porquê? Porque só há um caminho, não é? Só há uma rocha, só há uma obra que é perfeita, só há uma verdade, só há uma vida, não é? E sabemos quem é. Quem é a verdade? Quem é o caminho? Quem é a vida? Quem é? Cristo. Assim ajudam-me. Não é? O que nos diz aqui em João 14,6. Só há, não é? Essa verdade, essa vida, esse caminho, essa rocha. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há outro caminho, só há um caminho. O outro caminho que existe é um caminho mau. Também sabemos, não é? A porta estreita, a porta larga. Aquele que nos leva, a porta estreita, aquele que nos leva a um caminho apertado e que nos traz a salvação, e a outra parte, o outro caminho, que é um caminho que nos leva, que se calhar alguns, ou a grande maioria, já o vivemos, não é? Já o vivemos e seguramente que não queremos vivê-lo outra vez, não é? Vamos aqui mais atrás a Mateus 16. No capítulo 16 há aqui uma conversação e que fala sobre Mateus 16, no versículo 13, entre o versículo 13 e o versículo 19, em que Pedro afirma que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Sabemos que todo aquele que crê, todo aquele que acredita, esse é chamado Filho de Deus, dá-nos o poder de ser chamado filhos de Deus. Não é? E aqui a partir do versículo 13, nos diz: chegando Jesus à região da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem dizem aos homens ser o Filho do Homem? Responderam-lhe uns, dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou uns dos profetas. Perguntou-lhes ele: vós quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não é? Há uma confissão de fé de Pedro, não é? E respondeu-lhe Jesus: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, pois não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que é desligares na terra será desligado nos céus, não é? Ou seja, o próprio Jesus Cristo, que efetua, que faz a obra de salvação, não é? Morreu numa cruz por nós, não é? Morreu numa cruz por nós. Esse próprio Jesus, e aqui havia diálogos, quem era, quem não era. Uns diziam uma coisa, outros diziam outra. Mas quem era, não é? E Pedro sabia. E nós temos que saber. Eu tenho que saber. Eu tenho que saber. Para a minha casa estar na rocha, para o meu coração tem que estar na rocha, eu tenho que saber quem é o Filho de Deus. Tenho que saber quem é Jesus. Eu tenho que saber quem é o caminho. Tenho que saber quem é a verdade. Tenho que saber quem é a vida. Tenho que saber, não é? E há esta confissão de fé de Pedro. Há esta confissão de fé de Pedro, que não foi de quem estava a assistir, foi algo que foi revelado da parte do Senhor, da parte de Deus. Essa confissão, não é? Essa confissão. Então, onde é que construímos a casa? Onde é que construímos a nossa vida? Onde é que construímos?
Não vamos dar ouvidos aos versículos que líamos antes, como o povo de Israel, que foi tirado de um tempo de escravidão, de um tempo mau nas suas vidas, de viverem de má maneira, em que o Senhor os tirou. Não é? Onde é que vamos construir? Hoje temos, e nestes dias principalmente. Não tem que ser numa convenção, num encontro, como costumamos dizer, no nosso dia-a-dia, nas nossas comunidades, nos nossos afazeres, onde vivemos cada um, pode ser. Mas hoje, este tempo, diz que o dia da salvação que é hoje que temos que aproveitar, Vamos aqui a Mateus 7, 24, são versículos que nós escutamos muitas vezes, mas eu queria ler entre o 24 e o 27, não é? Porque tem conteúdo de onde é que vamos construir, não é? Onde é que vamos construir? E sabemos, numa areia ou na rocha. Onde é que vou construir a minha casa? Onde é que está construída a minha casa? Onde é que constróis a tua casa? Não é? Se estás em dúvida, onde é que vais construir? Não construas rápido, em cima da areia, tudo, e já está feito. Não construas dessa maneira, porque vamos ler o que é que acontece. Diz que, portanto, todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica será semelhante ao homem por dentro que construiu a sua casa sobre a rocha. Não é? Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aqui vemos o homem que escutou, não é? Que escutou e praticou. Pôs em prática aquilo que escutou. Não é? Porque na Bíblia temos muitos avisos. Temos, como dizia há pouco, temos muita revelação do que é o dia da manhã, o que é que vai acontecer. Não é? O que é que vai acontecer. E aqui Jesus mesmo estava a dizer da forma correta de poder construir a casa. Não é? Forma correta. Diz que aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, não é semelhante ao homem por dentro que construiu a sua casa sobre a rocha. Não é? Esse é o homem, esse é o coração que animamos a ter, para poder construir sobre a rocha, porque veio as chuvas, veio os ventos, mas essa casa manteve-se firme, não é? Manteve-se na rocha, nesse rochedo que é imovível, que não se pode mexer, não se consegue mexer. Manteve-se aí, não é? E diz que e aqui vem o outro homem, não é? Aquele que constrói rápido, sem o processo certo, não é? Mas porquê? Porque diz que aquele que ouve estas minhas palavras, mas não as pratica, não é? Aqui está a chave. Aquele homem que ouve, mas não pratica. Se eu ouço e não pratico, vou ser como este homem. Vamos ser como este homem. Não é? Vamos ter este coração, que é um coração que acaba a ser destruído. Não é? E diz que será comparado ao homem sensato que construiu a sua casa sobre a areia, desceu a chuva e transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa. E ela caiu e foi grande a sua queda. Não é? Foi grande a sua queda. Então, onde é que temos que construir? Onde é que temos que ir? Temos que ir à rocha. Temos que cavar. Em Lucas fala num cavar bem fundo. Não é? A mesma passagem, quando fala dos dois fundamentos, diz que cavaram bem fundo. Chegaram lá embaixo, não é? A construir, para poder construir, para levantar, para edificar a sua casa, não é? A sua casa. Vamos aqui a 1 de Pedro, capítulo 2, no versículo 4. Assim como escutamos, não é? Eu pensava estes dias, assim como escutamos e praticamos, temos essa responsabilidade, não é? Temos essa responsabilidade de transmitir às demais pessoas que a nossa casa tem que ser construída, temos que ser ouvintes, praticantes da palavra do Senhor. E aqui em 1 de Pedro, no capítulo 2, fala-nos que Cristo, Jesus Cristo, é a pedra principal, é algo que é principal na nossa vida. Tem que ser algo principal. Não há outra prioridade, não há outra opção. Não pode haver outra opção. Não pode haver outra opção.
A outra opção é queda, é destruição, é caminho mau. E esse não queremos, não é? Pelo menos não animamos a isso, não quero. Não animo a isso. O contrário, não é? Animamos o contrário. Nos diz aqui a partir do versículo 4, no capítulo 2 da primeira carta de Pedro, nos diz: chegando-vos para ele, pedra viva, rejeitada na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa, não é? Sabemos, há pouco já citei, que Jesus morreu numa cruz, não é? Jesus morreu numa cruz, diz que foi rejeitada, e nós sabemos quantas vezes rejeitamos, e algumas das vezes ainda rejeitamos essa pedra principal, não é? E nos diz bem claro, para nos chegarmos para ele, pedra viva e rejeitada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Essa pedra principal, algo que é principal na minha vida e na tua vida, diz que é eleita e é preciosa. Não é? Quando temos algo precioso, aquele homem que achou o tesouro no campo, não é? Aquele homem que achou aquelas pedras, o que é que fez? Não é? O que é que fez? Guardou para si. Diz que vendeu tudo, guardou para si, não é? Esse tesouro. Não é? E diz que vós também, no versículo 5, vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual para seres sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Pois na Escritura se diz: vede, ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Não é? Ou seja, uma promessa. Se cremos nessa pedra preciosa, se cremos em Cristo Jesus, não vamos ser envergonhados. Não é? Em Romanos, creio que no capítulo 10, versículo 11, diz que não vamos ser confundidos. Não é? Todo aquele que nele crê, não vamos ser confundidos. Não é? Aqui nos diz, quem nele crer não será envergonhado. Ora, no versículo 7, ora para vós, os que credes, essa pedra é preciosa. Não é? Para aqueles que cremos, aqueles que acreditamos, é algo de muito valor que tem. É precioso. É precioso. O que nos aconteceu um dia, não é? De conhecermos o privilégio que temos, de termos conhecido ao Senhor. O Senhor se ter fixado em nós e ter tocado o nosso coração. Não é? Com isto não digo, já disse há pouco, que está tudo ganho. Não há situações, não há problemas. Existem. Mas temos essa pedra preciosa. Temos essa pedra. Temos Jesus mesmo. Não é? Estamos na rocha que não se pode mexer. Diz que, e aqui vem a outra parte, mas para os descrentes, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como a principal de esquina. Uma pedra de tropeço e rochas de escândalo. Não é? Tropeçam porque são desobedientes à palavra, para o que também foram destinados. Não é? Aqui o que acontece àqueles que não acreditam, aqueles que são descrentes, aqueles que rejeitam, não é? Aqueles que rejeitam o Senhor. Aqueles que rejeitam o Senhor, diz vós, no versículo 9, diz vós, porém, sois a geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não é? Estes que somos, que temos a nossa casa firme na rocha, somos estas pessoas. Somos os privilegiados. Temos muita responsabilidade, é verdade, mas somos os privilegiados. De onde não éramos povo, Ele nos fez povo. Onde não tínhamos vida, Ele nos deu vida. Não é? O capítulo 2 de Efésios é muito claro. Não é? O capítulo 2 de Efésios nos relata bem, nos diz bem de onde estávamos e para onde nos levou. Até, não é? Para podermos praticar boas obras. Não é? Praticar boas obras. E diz que vós sois, no versículo 9, repito, vós, porém, sois a geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes não erais povo. Não é? Esta era a minha condição e a condição de muita gente. Não é? Antes não erais povo, mas agora sou povo de quem? De Deus. Somos povo de Deus. Os crentes, os que acreditam, os que têm a sua casa na rocha, esses são. Os que têm dificuldades, mas
Pedem a Deus ajuda. Que confiam em Deus de todo o coração. Onde a base não mexe. Onde a base não mexe. Né? E diz, antes não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Não é? Que privilégio temos. Não é? Uma vida que sabemos, não é? Cada um de nós, cada um em pessoal, sabe de onde é que estava, como estava. Não é? Agora, qual é a pedra principal? Não é? O que é mais importante? Não é? O que é mais importante? Acreditamos ou não acreditamos? Acreditarmos ou não acreditarmos, o Senhor vai ser o mesmo. O Senhor vai ser o mesmo, Ele não muda. Diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e pelos séculos. Não é? É sempre, vai ser sempre o mesmo. Vai ser sempre o mesmo. Aí está a diferença em nós. Vamos ler aqui um Salmo, Salmo 118, no versículo 22. Já não falta muito. Aquele que foi rejeitado, né? Aquele que foi rejeitado pelos homens, é aquele que é a pedra principal, é aquele que nos ajuda. É aquele que nos ajuda. Aqui no Salmo 118, no versículo 22, e nos diz isto claramente. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a pedra angular. A pedra, algo que os homens rejeitaram, tornou-se a pedra principal. Tornou-se a pedra principal, a cabeça. A cabeça. Não é? Uma pedra de esquina, também já lemos. Não é? O alicerce. Não é? A rocha onde vamos estar firmes. A rocha onde vai estar firme. A rocha onde não se mexe. Não é? Não se mexe. Em Isaías 53, lemos 3 versículos. E são uns versículos que conhecemos bastante, mas quero ler no capítulo 53 de Isaías, aqui entre o versículo 13 e o versículo 8. Diz assim: era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado no sofrimento. Como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. Contudo nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele, porém, foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matador, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores. Ele não abriu a sua boca. Pela opressão e pelo juízo foi tirado, e quem pode falar da sua linguagem, pois foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo, ele me afligiu. Aqui vemos que os homens rejeitaram, e na condição em que ele se encontrou, para nos dar vida. Para nos dar vida. Para nos dar vida. Para nos dar essa rocha que é ele. Para nos dar essa rocha onde podemos construir. Onde podemos construir. Sabemos no versículo João 3,16, pois de tal maneira, não é? Podemos ler. Eu gosto de ler os versículos. Lemos este versículo e outro e terminamos. João 3,16. Está calor, não está? Hã?
Diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Esta é a rocha onde nós temos que construir. Este é o Jesus que foi rejeitado pelos homens, por nós, mas que não abriu a sua boca, e nos dá o privilégio, nos dá a oportunidade de podermos ter vida, de podermos ter a nossa casa bem firmada. Não há outra maneira, não há outro nome dado aos homens, não há, que se não construirmos. Se somos praticantes daquilo que escutamos através da Palavra de Deus, a nossa casa vai ficar bem firmada. Vamos ler aqui em Atos 4 e com isto já vamos terminar. Atos 4, versículo 11 e 12. Podemos pensar muitas coisas, ter a nossa mente aberta a muitos temas, podemos falar de mil e uma coisa, não é? Mas a única maneira da nossa casa estar de pé é estar construída em Cristo. Não há outra forma. Não há outra maneira. E diz-nos assim no versículo 11, no capítulo 4 de Atos: Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os construtores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Aqui fala aquelas pessoas, aqueles corações que rejeitaram, não é? Os construtores que rejeitaram. E diz no versículo 12, que é onde terminamos, diz: em nenhum outro há salvação, pois também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Não há. As soluções, aquilo que procuramos, não há outro. É bem explícito. Não encontramos salvação. Agora, a nossa casa tem que ser construída na rocha. Tem que ser construída e parte por escutar e praticar. Praticar a sua palavra. Escutar e praticar a sua palavra. Não é? Isto era o que eu queria deixar hoje. Que possamos construir a nossa casa na rocha, ter a certeza que ela é a nossa rocha, ter essa certeza que ela é a nossa rocha, porque não há outro. Este último versículo que lemos, não há outro, não há outra maneira de salvação, não há outra maneira de sermos salvos, não há outra maneira das vidas serem transformadas, não há outra maneira de ter alegria, não há outra maneira de ter gozo, não há outra maneira de ter paz, não há outra. Podemos experimentar o que quisermos, mas verdadeiramente não existe. Só através de Jesus. Da minha parte nada mais. Se me permitem, faço uma oração e depois cantamos o...